Hello, good afternoon, how are you doing? Espero que esteja tudo muito bem. Hoje nós vamos corrigir os exercícios da apostila, páginas 31 até 39, e assim a gente encerra a unidade 1. Lembrando que vocês podem também acessar a plataforma do Benoli, fazer as atividades complementares para praticar mais o conteúdo da unidade, ok? Então vamos para a correção. Começando do exercício 1 na página 31. Nesse exercício aqui, a gente precisava completar com simple past ou past perfect, né? Put the verbs in the simple past and or past perfect. And, porque pode ser um ou outro, or, porque às vezes a gente vai ter que completar cada frase com os dois, né? Acho que na verdade são todas. Então, na letra A aqui, o verbo é visit, o primeiro, o outro verbo to be. Lembrando que se for simple past, então o verbo to be vai ficar was ou were. Se for past perfect, vai ficar com o particípio, vai ficar be. Nesse caso aqui, I had visited New York a few times until I was able to move there definitely last year, né? Então, mudei, mas antes de mudar, eu havia visitado. Então, a primeira ação sempre é past perfect, né? Eu havia visitado Nova York algumas vezes antes de conseguir me mudar definitivamente no passado. Letra B, the weather, awful, verb to be, when the sun finally came out yesterday. Então, se ontem, yesterday came out, estou falando de uma ação que aconteceu antes e depois a outra, a partir de ontem. Então, eu sei que a primeira é past perfect. De novo, verb to be, particípio, had been. Right? The weather had been awful. O tempo estava, né? O tempo tinha estado ruim. Awful until yesterday, até ontem, quando o sol finalmente saiu. Came out. That's simple. How long study before you become? Right? Então, primeiro eu estudei, depois eu fiquei fluente. How long had you studied? Right? How long had you studied? How long had you studied before you became fluent in English? Became. Passado irregular. Before I meet you, the verb is meet, I not enjoy playing volleyball this much. Então, antes de me conhecer, before I met you, I had not or hadn't enjoyed playing volleyball this much. A primeira coisa aqui é que eu não gostava de futebol, isso até conhecer. Foi a partir daí que isso mudou. Futebol não, desculpa, voleibol. We not played tennis yesterday because not find my racket. So we not, simple past, we didn't play tennis yesterday because I hadn't found my racket. Primeiro eu não encontrei, depois a gente deixou de jogar. Yesterday, my older brother tidy up significa arrumar, né, limpar. Tidy up his bedroom after my father tell, verbo dizer, vamos falar, it looked like a pigsty, né, chiqueiro. Então, ele limpou o quarto, mas antes de limpar, ele ouviu do pai que o quarto parecia um chiqueiro. Aqui tem aquela coisa da causa e consequência. E a gente tem o after aqui, né? Então, se é after this, after my father, então essa foi a primeira ação, né? Had told him. Yesterday my brother tidied, não tem Y mais, tidied up his room after my father had told him it looked like a pigsty. Very good. This is number 1. Number 2. Complete the sentences with the simple past or present perfect of the verbs in parentheses.
Então, agora não é mais past perfect. Present perfect também faz um paralelo com o simple past. Né? Lembrando, os dois são passados, mas o present perfect não tem data ou é alguma coisa que ainda acontece, ainda continua afetando o presente. Look, Samuel has left. Have mais o verbo no particípio. Has porque Samuel seria o mesmo que he left. So he has left the room, the door open. Quer dizer que a porta ainda está aberta, né? Ele deixou ela. Então, present perfect. It wasn't Samuel. It was me. Okay. Have you seen Rob? Have you seen Rob? No, I haven't seen him since lunchtime. Right, I haven't seen. Since lunchtime. Would you like some orange juice? No, thanks. I had some 5 minutes ago. Não é present perfect, simple past, porque está bem delimitado aqui, 5 minutos atrás, ou atrás. I have been to Tokyo. I have been to Tokyo twice. Aqui é a questão da experiência, não estou dizendo quando, só estou dizendo que foi 2 vezes. Right? Twice significa 2 vezes. I lost my key, so I can't get into my house. I have lost. Ou, né, a gente poderia colocar só o I've lost my keys, so I can't get into my house. Eu perdi as chaves, não sei quando, não sei onde, não sei como. Eu ainda não estou com elas e isso gera uma consequência para mim no presente, que é eu não consigo entrar na casa. Né? Então, 1 e 2 estão feitos aí. Vamos passar para 3 agora, só para aqui, senão fica marcando. Read the situation and make 2 sentences, one with the present perfect and one with the present perfect continuous. Então, nesse caso, eu vou ter uma situação e eu vou ter que dividir ela nesses 2 tipos de frase. Anna is traveling around Brazil at the moment. She began her trip 5 months ago. Present perfect and present perfect continuous. Então, no primeiro aqui, a gente pode falar Anna ou she. Anna has been traveling for 5 months. For 5 months, right? Ela começou no passado, ainda está fazendo isso, está acontecendo, tem a duração aqui. A gente usa com for ou since, nesse caso, for 5 months. And she has visited 10 cities so far. Present perfect, porque essas cidades, essas 10, ela já visitou, né? Já estão visitadas, mas ainda a gente não sabe quando, né? E ainda tem mais a visitar. Neymar is a soccer player. He started his career in 2009. This year he scored his 250th goal. All right, so Neymar has scored 250 goals till this year, until this year. Né? Até o momento, até esse ano, ele marcou 250, pode ser que marque mais. And present perfect continue, he has been playing since 2009. Ainda está jogando. Começou a jogar em 2009, ainda está jogando since no lugar de for, porque aqui a gente está marcando quando começou, não a duração em si. Ok? Anna has been traveling for 5 months. She has visited 10 cities so far. Neymar has scored 250 goals until this year. He has been playing since 2009. Moving on to the next.
Pose the exercise. Texts, ok? Vou colocar aqui com as palavras. A gente tinha que completar com as palavras aqui da caixa. No Simple Past. Simple Past, porque geralmente quando a gente está contando a história de alguém, ou, né, no caso aqui de invenções, pessoas que inventaram uma coisa que já aconteceu, mas geralmente a gente vai usar o Simple Past. A gente começa aqui então. Made, não sei falar o nome dele. He made this eventual replacement for the fountain pen. Então ele criou, né, esse tipo de caneta que a gente usa hoje. Also, ballpoint pens are easily replaced in the past with fountain pens. You had, você tinha que usar um refil, você tinha que recolocar a tinta, né? As with a lot of inventors, the laser didn't spring out of nowhere, but was, verbo to be, no sentido de foi, ok? No sentido de foi o resultado de uma série de passos baseados na teoria do som. Theodore tried, tentou, experimentou o primeiro laser que realmente funcionou, né, no Hughes Research Laboratories em Malibu, California, 1960, também marcado aqui, Simple Past. Some other inventors studied how laser could help solving such a lot of problems. Então, outros inventores também estudaram as aplicações do laser, né, em outras áreas. Então. Made, had, was, tried and studied. Tomar cuidado também com essa pronúncia, o verbo com ed, para não falar tried, studied, tried, studied. Tried, studied. Very good. Vamos para o próximo. Number 2. Circle the option that best complete the sentences, right? James has never traveled to Africa. Aqui a gente está falando de experiências de vida, né? Não de algo, de uma viagem específica em algum momento. Ele nunca viajou para a África. Has never traveled to Africa. My grandmother finished school in 1940. Está aqui o tempo, o ano. Mary stayed in the hotel last week. Ela não está no hotel mais, então não vamos usar present perfect. Ela ficou lá na semana passada, que é uma semana que já acabou. Our team has won 2 cups. Né? Tem um efeito no presente, porque hoje o time tem as 2 taças que ganhou. E who built the Eiffel Tower? Já foi construída. Ele construiu em algum momento. Então, se você olhar lá, quando foi construída a Eiffel Tower, vai estar lá quando. Então, às vezes não é explícito o ano aqui, mas é um evento que já está fechado. Have you ever worked at a post office? Alguma vez você já teve essa experiência de trabalhar no correio? G. I have lost my keys. Esse exemplo das keys vive aparecendo, né? I have lost my keys. Age. Did Jenny call? Ou when did Jenny call? Se eu já estou perguntando quando, eu já pergunto com simple past. Né? A resposta vai ser ontem, yesterday, 2 weeks ago. I made chocolate cake, or I have made this cake. Eu fiz. O que importa é que eu fiz. Não importa quando. Ok? Tudo bem. Vamos apagar aqui para ir para a próxima. Take a look at the following sentences and decide if they are correct with the letter C or wrong with the letter W, and correct the wrong ones. Right? So you start with letter B. Here is done. When I got home, my dad had already made dinner. This one is correct.
ficou meio torto, mas correct. Quando eu cheguei em casa, meu pai já havia feito jantar, tá correto. Letter C. Letter C is not correct. Before Mary had worked as a biology teacher, she was a nurse, not had worked, right? Before she worked, or before Mary had worked as a biology teacher, before she worked as a biology teacher, right? And here she had been a nurse. She had been a nurse. Before, before Mary worked as a biology teacher, she had been a nurse. Antes dela trabalhar como bióloga, ela havia sido uma enfermeira. Letter D. Letter D. The teacher had warned us a few times before he called our parents. This one is correct. Oh my God. The teacher had warned us a few times before he called the parents. Primeiro o teacher deu aviso, depois ele chamou os pais. After our team lost the first matches, they had gone on to win the championship. This one is wrong. This one is wrong. Before our team, after our team had lost the first matches, they went on, not had gone, they went on. They went on, right? After our team had lost the first matches, they went on to win the championship. Depois que o time havia perdido as primeiras partidas, eles seguiram na vitória durante o campeonato. Letter F. My friends left a few minutes before I had arrived. Wrong. Está invertido essa frase. Deveria ser, my friends had left a few minutes before I arrived. So my friends had left a few minutes before I arrived. Primeiro eles vão embora, depois eu chego. Eu quero dizer isso, quando eu cheguei eles já haviam saído. Letter G. He hadn't had enough experience, but they decided to promote him. This is correct. He hadn't had enough experience, but they decided to promote him. Right? So correct, wrong, before there is no had here, and here is had being a nurse. Wrong, not lost, but had lost. Not had gone, but went. Wrong, because it's had left, and here we don't have had. I arrived. Okay, we don't have the had here. And correct. The last one is correct. Very good. Moving on for the texts. Archimedes was, Archimedes era, Archimedes foi. Archimedes was a great mathematician, physicist, engineer, astronomer, and inventor, producing his best work in the 3rd century before Christ, antes de Cristo, before Christ. His contributions have been, porque continuam sendo, right? Have been invaluable, continuam sendo importantíssimos em vários campos, several fields. But there are some inventions which have made, fizeram dele ícone. Ele ainda é ícone. Have made him an icon. Some of his famous inventions include the Archimedes screw, which was developed in order to transfer liquid between 2 points with different elevations. All right, so was, have been, and have made. And moving on to the other text about Louis Braille. There we go. Annotation. Louis Braille.
was, right? Was the inventor of the Braille script. Braille, who was blind himself, was the inventor of the Braille script. Braille, who was blind himself, desenvolveu, tá o ano aqui, que ele desenvolveu, developed. It was perfected around 1940. The Braille script has proved to be invaluable. Has proved, provou ser inestimável, né? Para os meios de comunicação e para ajudar na compreensão de pessoas cegas. Next. Number 5, circle the best form to complete the sentences. Letter A, Samuel studied all morning and now he's playing video games, right? Studied all morning, porque amanhã já acabou, provavelmente ele já acabou de estudar e agora ele já está fazendo outra coisa. Se ele estivesse estudando desde amanhã, poderia ser has been studying, mas não é o caso. B. Joshua has had his cat for years. Right? Ainda tem o gato. Jack has just told me his phone number and address. A ação que acabou de acontecer com o just. Então, é present perfect. Has told. Jack has just told me his phone number and address. Letter T, he has been talking on the phone for over an hour. I don't think he'll hang up anytime soon. Então, no momento em que a gente está falando sobre, ainda está acontecendo. Ele está no telefone, tem estado no telefone, está conversando por uma hora. E I have been waiting for you for half an hour. Eu estou esperando, tenho esperado por você por meia hora. Quando você vai chegar? And letter F, how long have you known? Por quanto tempo você conhece o Edward? How long have you known Edward? Okay. Geralmente a gente usa present perfect continuous com esses verbos que são mais de estado do que de ação, de fazer alguma coisa propriamente dita, não. Studied, had, told, been talking, been waiting, and known. Next, number 6, complete. Complete the following sentences using the past form of the verb, present perfect or present perfect continuous. Right? Where have you been working out? Onde você tem se exercitado? Onde você tem malhado? Where have you been working out? Look, someone has broken that mirror. It's broken. Não vimos quem, não sabemos quando. Ainda está quebrado. Tudo isso influencia para a escolha do present perfect. Is the weather still bad? It has been raining. Has been raining. Right? Tem chovido por horas e horas. No, it has already stopped. I read the article you lent me. Okay, so I have been reading the article you lent me, but I still haven't finished. I still haven't finished. I have been reading. Eu tenho lido. Eu estou no meio da leitura. Não nesse momento exatamente, mas eu estou no meio da leitura do artigo. Ainda não terminei. Aqui já vai ser present perfect. I have already read
the book you lent me, now you can have it back. Lembrando que o read, o verbo read, no participo e no simple past, fica da mesma forma escrita, mas a gente fala diferente, a gente fala read. You look tired. Have you worked a lot? Have you worked a lot? Okay. Eu poderia ser have you been working a lot aqui também, não ia fazer muita diferença no sentido aqui da frase. Você parece cansado, você tem trabalhado muito ou você trabalhou muito, as duas fariam sentido. Mas present perfect contínuo, simple past não. Ok? So have been working out, has broken, has been raining, has already stopped, have been reading, still haven't finished, have already read, and have you worked. 7. 7. Write yes or no questions. Write yes or no questions with the part of the answer in bold. Right? So starting from letter C. Yes, I went to Paris last January. Simple past, simple past. Right? Did you go to Paris? Yes, I went to Paris last January. Porém, aqui, se você perguntar, have you ever been to Paris? Vai fazer sentido também. Eu estou te perguntando se você já foi. E aí você está me respondendo e na sua pergunta, na sua resposta está me dizendo quando. Mas se eu não sei, eu posso muito bem perguntar com o present perfect. They played tennis every Saturday last year. Right? So, how often did they play tennis last year? E aqui a pergunta já tem que ser com simple past. How often did they play? Sorry, they play tennis last year. Porque eu já estou perguntando de ano passado, um ano que já terminou. No, the baby hasn't been crying. Okay, has the baby been crying? Has the baby been crying? No, the baby hasn't been crying. Andy has read all the suggested history books. I can ask, for example, what has Andy read? Or I could ask, has Andy read all the suggested history books? But yes, so what has Andy read? Andy has read all the suggested history books. Yes, my parents took a lot of photos during the trips. Did your parents? Did your parents take? Lembrando que no simple past o verbo volta para a base. Na pergunta, a lot of photos. A lot of photos during the trip. Muito bem, aqui a gente imagina que a trip, que a viagem já terminou. Então, pergunto se eles tiraram muitas fotos lá. Se eles ainda estivessem viajando, eu poderia perguntar, have your parents been taking a lot of photos? Mas já terminou, então, simple past. John has been working with his friend all morning. That's the answer. So I can say, what has John been doing all morning? What has John been doing all morning? John has been working with his friend all morning. And I've bought the red car. Which car have you bought? Qual carro você comprou? Eu comprei o vermelho. Não sei quando você comprou. Nem me interessa. Me interessa de qual. Have you, which car have you bought? Right? Did you go to Paris? Essa aqui admite as duas. Have you ever been to Paris? How often did they play tennis last year? Has the baby been crying? What has Andy read? Did your parents take a lot of photos during the trip? What has John been doing all morning? Which car have you bought? There you go.
the tests, and we are almost there. Let's start with this one. Let's start with number 1 for obvious reasons. Acho que deu interferência aí. Sorry. WhatsApp is a great way to keep in touch with friends who you took great pains not to keep in touch with before its invention. All right. 1 minute. Yes, okay. According to Nitya Prakash, autora do texto, WhatsApp is nesse caso, unpleasant. Ok? É bem irônico, né, o texto. Ela fala aqui que foi uma invenção, uma maneira ótima de manter em contato com amigos que a gente se esforçava muito para não ter contato antes de ser inventado. É isso que ela quer dizer. Então, ela não é muito fã do WhatsApp, a gente pode perceber pelo tom do texto, né? Antes do WhatsApp, before WhatsApp was invented, Nitya Perry says that some people had escolheram se esquecer de alguns amigos. É isso que ela quer dizer. Que com a invenção do WhatsApp as pessoas têm uma facilidade imensa, ou é um modo ótimo de manter contato com as pessoas que não os queria ter contato. O texto é isso, é uma ironia. Então, letter A. Unpleasant, chosen to forget some friends. Mr. Inventors, esse é um texto muito interessante também. Fala sobre as inventoras que não podiam patentear, era proibido a mulheres patentear invenções. Então, muitas invenções foram feitas por mulheres, foram registradas com nomes masculinos por elas, para poder passar a patente, senão não conseguiriam. É interessante estar olhando nesse texto. Why is it difficult to actually know for sure how many women inventors there have been in the USA? Por que a dificuldade de saber quantas mulheres inventoras exatamente existiram? Então, exatamente por causa disso. Letra B. Apenas no final do século XIX, as mulheres foram permitidas patentear invenções. Number 4, letter C. Right? According to the information from the passage, complete the sentence with the missing verbs. Although only in 1712 Mr. Masters registered, tá aqui o ano, então simple past, registered the patent on a new corn mill, Mrs. Masters had developed, havia desenvolvido a mesma tecnologia 3 anos antes. Então, there you go. B and C. Erase, so we can move on. Number 5 and 6. The contracted form of D in the first sentence stands for had. Right? I had suffered an epiphany. Evidentemente, eu havia sofrido uma epifania. Right? Naquele momento em que você, meu Deus, é isso, faz uma descoberta. I had suffered an epiphany. Letter 6, the highlighted adverb ever conveys the meaning of letter A at all times. Nothing the human race has ever invented is cooler than a book. Então, nada que o ser humano tenha inventado em qualquer época, em qualquer tempo, at all times, é melhor do que um livro. Ok. Seven and 8. The word device means gadget, okay? Device, gadget significam aparelhos. 8. Which of the following phrases from the passage is an example of the present perfect tense? Of course, it is letter B. Has become. Tem o verbo, o auxiliar have, mais o verbo no particípio.
Okay, very good. And number 9, não está completa aqui, mas dá para ver a resposta aqui, letter B. For over 90 years. Por mais de 90 anos. Não, peraí. Está errado, I'm sorry. É isso não, since 1947. Since 1947, right? In 1947, John Barton and Walter Barton and William Shockley developed the first practical device. So they have been using these transistors since 1947. Tá aqui a resposta correta. Letter B, letter B, letter C. Number 10, 11, 12, and 13. Number 10. Which verb phrase best completes the gap in the last sentence? Right, letter C, have become. The advent of transistors has been a game changer. Daquelas expressões do início do capítulo, né? Game changer, que muda a situação, que muda para melhor, né? Have been a game changer in technology. Próximo texto sobre a disseminação do inglês. Native English speakers são pessoas que falam inglês como sua primeira língua. Lembrando que o objetivo não é ser native speaker, é ser fluent. Okay, é diferente. Native speaker é aquela pessoa que nasceu lá e usa como a primeira língua mesmo. B and letter B. Letter B, letter B. 13 and 14. For letter 13, number 13, a solução para superar a barreira da língua na comunidade científica, de acordo com Montgomery, seria que o cientista do mundo inteiro aprendesse a língua inglesa. Se a gente concorda ou não é outra questão. And 14, a two-edged sword. Quando tem dois lados, né? Um bom e um ruim. Então, de acordo com a passagem, a língua inglesa ser pouco preponderante no mundo científico é algo positivo, mas também negativo. Logo, a two-edged sword. Sword, ok? Not sword. Sword. Espada. Bits and pieces, and to finish, let's see. I'm going to use the text. Necessity. Okay, so you have to match the meaning of the expressions with the expressions. The first one is letter C. The second one is letter A. Then we have B. H, F, G, D, E, C, A, B, H, F, G, D, E, right? Necessity is the mode of invention, strong and special needs. You find a way. Somebody didn't invent the gunpowder, didn't do anything significant. Something's cutting edge, innovative and advanced. Cutting edge a gente usa para descrever tecnologia de ponta. De ponta seria essa expressão. To run out of steam, to lose enthusiasm or motivation. É o contrário de a todo vapor. Seria ficar sem vapor. Seria perder o entusiasmo ou a motivação. To be light years ahead, anos-luz à frente, right? Muito mais desenvolvido. Something's out of this world, é extraordinário, não é desse mundo. To reinvent the wheel, reinventar a roda, significa fazer algo
do something has already been done in an effective way. Descobrir outra maneira de fazer uma coisa nesse sentido. And it's not rocket science, ciência de foguete, literalmente. Uma coisa que não é muito difícil. Não é rocket science. Alright? Okay. Annotation. Let me erase this. Get it out of the way. Get the text. This is not rocket science. Letter B. Cutting edge. Esse novo telefone é tecnologia de ponta. Difficult situations, speculative situations, after all. Nature. Not nature is necessity, no? Necessity is the mother of invention. Invention. Letter D. Started to run out of steam. E. Didn't invent gunpowder. This new computer is light years ahead. Da versão anterior, previous anterior. I have never seen anything like this car. It's totally out of this world. Don't waste time trying to reinvent the wheel. Não fique tentando reinventar a roda, apenas faça. If you want to do something well, you need to apenas pratique bastante para fazer, né, bem. Não precisa superar as expectativas, etc. Very good. Not rocket science, cutting edge, necessity is the mother of invention, run out of steam, didn't invent gunpowder, light years ahead, out of this world, reinvent the wheel. Ok? Chegamos ao fim desses exercícios. Aqui tem mais um. Escolha 3 dessas expressões e escreva exemplos usando-os. Se quiser escrever e me mandar para eu olhar, fique à vontade. Bom, os exercícios são esses. E o que eu queria falar também para vocês é que esses exercícios são bem focados na língua, na estrutura, na gramática, né? Mas procurem também outras maneiras de praticar o inglês quando estiver em casa, praticar o idioma. Vamos ler outros textos que não sejam sobre gramática, pode até ler sobre outras invenções, de repente. Ouça músicas, procure identificar nas músicas, porque o inglês ou qualquer idioma que a gente for querer praticar e aprender, ele é muito importante a gente aprender as regras, saber os usos, mas também é igualmente importante a gente tirar eles desse contexto de gramatical para usar, né, na vida mesmo. Coisas que vocês gostam, inclusive, quando estiver assistindo série, ouvindo música, vocês estão cansados de ouvir isso, já são boas maneiras de praticar. No mais, fiquem bem e até a próxima. E assinem o canal da escola para receber as aulas no dia. Ok? See you. Bye bye.